Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor Alex já está na área. Bom dia. Amém. Sejam todos bem-vindos. Primeira live, dia 1º de outubro. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, para destravar todas as áreas da sua vida, uma mensagem específica para cada dia. Tenho certeza que Deus vai trazer clareza, direção, refrigério para a sua alma e, sobretudo, uma ativação espiritual para que você manifeste todos os dias aquilo que Ele tem reservado e preparado para a sua vida em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos, bom dia a todos, bom dia pastor Alex, bom dia Fernandinho, Deus abençoe meus amados, que alegria. Aqui na América são 6 horas em ponto, no Brasil 7 horas, esperar que os irmãos entrem. Você que já está conectado, você pode compartilhar essa live aí com seus amigos, clicando nesse aviãozinho ao lado, manda aí para o número máximo de pessoas que você puder, para que a gente alcance mais vidas e sejam também elas impactadas pelo poder da palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que abre portas, é a palavra que traz direção, é a palavra que ativa a fé no nosso coração. Vai estar em Romanos capítulo 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a fé que move montanhas e ela se move através da palavra. Bom dia, Fernanda, sejam bem-vindos. E aí, já tomou seu café? Eu já acordo tomando café sem açúcar para despertar. Que bênção, glória a Deus. Eu vou orar para que toda distração, tudo aquilo que tenta impedir a clareza que a palavra quer gerar na sua vida, não roube agora o seu foco naquilo que Deus vai falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar por essa manhã, te agradecer, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui usando os meios digitais para sermos ministrados, para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Consagramos a Ti, Pai, este tempo de devocional, este tempo de aprendizado, este tempo de revelação, que o Senhor venha falar nas profundezas da nossa alma, que possamos receber, Deus, uma direção, uma ativação sobre as nossas vidas, para acessarmos e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em Cristo Jesus. Assim te agradecemos, em Teu nome oramos. Amém, Jesus, amém. Amados, eu quero falar sobre fé nessa manhã, a forma correta que nós devemos olhar a nossa vida, olhar os desafios e, sobretudo, pela ótica, pela lente de Deus, para que a gente consiga ver além das circunstâncias. É importante que todos nós saibamos que a graça, ela libera o acesso daquilo que Cristo conquistou para a nossa vida, mas é o caminhar em fé que nos faz tomar posse daquilo que já é nosso por direito. Eu vou repetir isso aqui, hein? A graça, ela libera o acesso. A graça, você sabe que é o favor que nós não merecíamos, né? Ou seja, é o Senhor liberando o acesso por meio de Cristo para aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. Mas é o caminhar em fé que nos faz acessar tudo aquilo que por direito é nosso. Quando Deus, através de Josué, manda o povo acessar a terra prometida, a terra já era uma promessa. E quem liberou o acesso para que eles atravessassem o Jordão foi o próprio Deus. Você pode ler que quando os sacerdotes eles começam a atravessar o Jordão, as águas elas param de correr, ou seja, o acesso foi liberado. Só que para que eles
tomassem posse de toda a terra, foi necessário que eles caminhassem em fé. Eles enfrentaram os gigantes, eles derrubaram muralhas, como as muralhas de Jericó. Então houve uma permanência, uma constância, uma frequência na caminhada deles, crendo que aquilo que Deus havia prometido, ele era fiel para cumprir. Então Deus, ele tem promessas reservadas em Cristo Jesus para a sua vida. Mas se você não caminhar em fé diariamente, se você não olhar tudo que acontece pela lente de Deus, o que é olhar as coisas pela lente de Deus? É olhar muito aquém do natural, é olhar muito aquém das circunstâncias. É quando você receber uma negativa, você não se deter por ela, mas você olhar pelo poder que Deus tem de reverter qualquer situação, independente do que tenha acontecido ou do que esteja acontecendo. Olha o que vai dizer aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1. Você que chegou agora, bom dia, sejam bem-vindos. Vá nesse aviãozinho, compartilhe com o número máximo de amigos para que mais pessoas sejam tocadas, edificadas. Cada dia eu vou trazer uma palavra direcionada para que áreas da sua vida ao longo desse mês de outubro sejam destravadas. Eu vou sempre estar orando ao final de cada live, em cima do conteúdo, em cima da mensagem que eu vou estar compartilhando com você, para que a sua vida espiritual seja ativada em Deus. Eu quero declarar desde já, em nome de Jesus, que ao final dessas lives, ou até melhor dizendo, no decorrer dessas lives, milagres acontecerão na sua vida, porque eu creio no poder da palavra. Tudo foi feito através da palavra. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que traz à existência aquilo que não existe. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Os antigos viveram e manifestaram o impossível pelo poder da palavra. Então, grave algo no seu coração. O que vai estar sendo ministrado aqui durante esses dias, Cláudia, é a palavra de Deus. A palavra com fé, a palavra com ousadia, a palavra com determinação. Então eu declaro em nome de Jesus que ao longo desses dias, enquanto a palavra estiver sendo ministrada, o Espírito Santo que não está, ele não se limita, né, a uma tela de celular, porque a presença dele é onipresente, ele está aqui e ele está aí com você, aquele que manifesta o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Enquanto a palavra estiver sendo ministrada, eu creio que milagres acontecerão, porque se tem palavra, tem poder de Deus em ação. Você crê nisso? Então, se você crê, já compartilhe essa live com pessoas, compartilhe com amigos, vá aqui no aviãozinho ao lado, ó, e mande para o número máximo. Se você já fez isso, coloque assim, ó, eu já enviei. Ou coloque a joinha para mim saber que você já compartilhou com seus amigos. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Isso. Na medida que você for chegando, vai compartilhando. Nós já começamos a live. O pastor Alex já compartilhou, Fernanda já compartilhou, glória a Deus. Que bênção. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu vou ler novamente, hein? Preste atenção. A fé é a certeza. Se você puder, repita comigo aí, ó. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O primeiro ponto é que o não ver não significa não saber. Eu não vejo pela condição daquilo que não posso. É o que o texto está dizendo. Ou seja, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, ou seja, eu não vejo. Está aquém das minhas condições naturais. É exatamente o que o escritor está dizendo, né? Noé, ele não via arca. Noé não tinha condições de arquitetar uma arca. Mas quando ele recebe a palavra, agora pelos olhos da fé, ele começa a ver a arca. Abraão estava
na terra dos seus pais, em Ur dos Caldeus. Mas quando ele recebe agora uma promessa, ele começa a caminhar em direção a ela por causa da palavra. E quando ele chega naquela terra, agora Deus começa a mostrar a ele, pelos olhos da fé, como seria a sua descendência. Deus vai dizer: conte as estrelas do céu se pode, assim será a sua descendência. Então agora Abraão também, pela fé, ele começa a esperar em Deus, ou seja, a ter a certeza de que, a despeito de todos os desafios e limitações, Deus era poderoso para cumprir com aquela palavra. Moisés tem um encontro naquela sarça onde o fogo não se consumia, e naquele deserto Deus agora começa a falar com ele e a dizer o que faria através da vida dele, resgatando o povo do Egito. Então Moisés, ele agora começa a ter uma visão, uma certeza daquilo que Deus faria através da vida dele. Ou seja, todos esses homens recebem uma palavra, como você está recebendo nessa manhã, mas ainda que naturalmente eles não tivessem condições, porque a fé, ela entra em ação quando eu não tenho condição. Anote isso. A fé entra em ação quando eu não tenho condição. Porque se você tem condição, aí não é fé. Se você pode fazer, não é fé. Se você tem um recurso, não é fé. É planejamento, é organização, é motivação, é otimismo, mas não é fé. A fé entra em ação quando eu não tenho condição. Então, sobre qual área da sua vida hoje que você não tem condição? Sobre qual área da sua vida hoje que é uma limitação na sua vida? Sobre qual área da sua vida que você olha e fala, não tenho o que fazer? Então, é nessa área que o poder de Deus vai se manifestar. É nessa área que o poder de Deus vai entrar em ação. Meu Deus, não sei se você está entendendo isso. Isso é muito forte. É exatamente na área que você não tem condição, aonde a fé vai entrar em ação. Então você vai olhar hoje para esse gigante, você vai olhar para essa barreira e vai falar, é nessa área que eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Porque se a fé é a certeza daquilo que esperamos, você precisa ter a convicção em Deus que sobre aquilo que você não tem condição, o milagre vai acontecer. Às vezes nós estamos murmurando, reclamando, estamos vivendo de forma pessimista, incrédula, negativa, em áreas que nós olhamos e falamos, Deus, por que isso está acontecendo? E é Deus falando, eu quero te levar a viver em fé. Isso aqui não é para a sua derrota, isso não é para a sua vergonha, isso não é para a sua humilhação, não, isso é para fazer com que você tenha uma experiência que você nunca teve comigo. Você, através deste obstáculo, você vai começar a trazer existência a algo aonde o meu nome será glorificado na sua vida. Então a fé é olhar com os olhos de Deus. Deus olhou para a terra que estava sem forma e vazia. Quando você olha para aquilo que não tem forma e está vazio, ou seja, não tem absolutamente nada o que fazer, porque se está sem forma e vazio, o que você vai fazer? Aí é fé. Então quando Deus olha para a terra sem forma e vazio, o que ele disse? Ele começou a declarar o sobrenatural. Haja luz, houve luz. Haja luminares, houve luminares. Haja separação entre dia e noite, e houve separação. Meus amados, entenda algo. Isso que está acontecendo, que você olha e fala, não tem jeito, é Deus dizendo, é aí que eu quero manifestar o meu poder na sua vida. É exatamente nessa situação que eu quero manifestar o sobrenatural, porque a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova do que não vemos. O que você não vê é o impossível, o que você não vê é o gigante, o que você não vê são as limitações, o que você não vê é exatamente a matéria-prima que Deus quer usar para ativar fé no seu coração. Mas a pergunta que fica é, se a fé é a certeza do que eu espero, eu te faço uma pergunta, o que você tem esperado em Deus? Eu não perguntei o que você pode fazer, eu estou perguntando sobre aquilo que você não pode fazer, exatamente sobre o que você não pode, o que você tem esperado em Deus. Porque a fé é essa certeza, eu não posso, mas eu tenho certeza, Deus vai fazer. Gente, fé é tratar o que não é como se já fosse. Existe uma versão amplificada
de Hebreus capítulo 11, verso 1, que vai dizer que a fé é a substância. Sabe o que é a substância? É a materialização daquilo que os seus olhos não vê. É tão real, a exemplo, é tão real que, digamos que a minha certeza é de que Deus vai me dar o copo. Ou seja, eu não tenho como produzir, eu não tenho a matéria-prima, eu não tenho recurso, mas a fé, ela é a substância. Eu, quando fecho os olhos e começo a imaginar pelos olhos da fé, é tão real para mim, é tão viva, né? Essa certeza que eu já consigo quase que segurar nas minhas mãos. Eu consigo quase que sentir a textura do material. Eu consigo quase que já usar pelos olhos da fé de tão real que é para mim. O problema, sabe qual é? Você está esperando acontecer para crer. E aí não é fé, meu irmão. Eu vou repetir porque isso aqui é para alguém, tá? Você está esperando acontecer para crer. Sabe quando que vai acontecer? Nunca. Porque se a fé é a certeza do que eu espero, ou seja, não vejo, não posso, não tenho. Repita aí, ó, não vejo, não posso e não tenho. Mas tenho certeza, Deus vai fazer. Isso é fé. Porque se você está esperando acontecer para crer, a sua reação está sendo como a de Tomé. E Jesus vai dizer, bem-aventurado, ou seja, abençoados são os que não viram e creram. Ou seja, só vê quem antes de ver já está crendo. Só vê acontecer quem antes de ver já está crendo. Então hoje você vai olhar para esse gigante e vai falar assim, Senhor, eu te glorifico, porque através da palavra que eu estou recebendo nessa manhã, eu tenho certeza, eu já começo a ver, porque a fé é a substância, eu já começo a ver. Eu não sei se você pode nessa manhã talvez fechar os seus olhos, não volte a dormir, porque é cedo, mas eu queria te provocar você realmente a começar a ver qual é a textura, qual é o formato, tem cheiro, tem sabor. O que você tem esperado em Deus, meu irmão? O que você tem orado, crido que Deus vai manifestar na sua vida? A fé ela não depende de provas, a fé ela só depende de promessas. Eu vou repetir isso. A fé não depende de prova, a fé depende de promessa, e a promessa já foi liberada. O que mais você está esperando? Se você está esperando prova, você não vai ter prova, você tem só a palavra, porque fé não se explica, a fé se vive. O problema é que nós somos tão lógicos, somos tão racionais, que a gente quer explicação de como viver a fé. Não tem explicação. A fé só tem uma explicação, é ter certeza e esperar que vai acontecer. Por vezes, sabe o que acontece na nossa vida? Deus permite situações impossíveis para que a nossa fé seja ativada. Porque enquanto nós temos recursos, enquanto nós temos conexões, enquanto nós temos pessoas, a gente está sempre buscando refúgios, situações para trazer resposta para a nossa solução. Então, às vezes o deserto de Deus, a prova de Deus, é exatamente para você se ver numa situação onde não há mais o que fazer. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, já era. E aí é nesse lugar do já era que você fala, Deus, eu creio que o Senhor pode me tirar daqui. Deus, eu creio que o Senhor pode me abençoar. É por isso que as pessoas usam muito, olha, isso que eu vou falar é muito forte, meu Deus. Compartilha essa live, porque o que eu vou falar agora, irmão, vai chacoalhar a sua fé. O que eu vou falar agora vai chacoalhar a sua fé. É por isso que as pessoas usam muito mais a fé no momento de escassez financeira do que em momentos que ela poderiam usar a fé para prosperar mais do que já prosperou. As pessoas usam muito mais a sua fé na escassez financeira do que em momentos que elas poderiam usar a fé para prosperar muito mais do que prosperou. É quase que uma fé hipócrita. Pastor, o que é uma fé hipócrita? Você crê que Deus pode te tirar do calabouço, da dívida, da mão do agiota, do SPC, do Serasa. Você crê que Deus pode te tirar dessa realidade. Aí quando não tem solução, você vai para a oração. Mas quando as coisas estão boas na sua vida, ao invés de falar, Senhor, me abençoe mais, Senhor, comece a trazer à existência coisas que eu não posso.
abre a porta do empreendedorismo, abre a porta da venda, abre a porta dos bons contratos. Para que você seja um canal de bênção, você tem dificuldade de crer que Deus pode fazer isso. Então, às vezes, Deus te leva para o deserto, porque é só no deserto que você vai começar a conhecer o poder da fé na sua vida. É só quando, às vezes, o diagnóstico vem e fala assim, ó, não tem mais jeito, é só 30 dias de vida. Você fala, então, se Deus não me livrar da doença, eu não vivo mais. Ao invés de crer que todos os dias Ele está guardando a sua saúde. Você vive sempre com uma expectativa negativa de que vai ficar doente, de que as coisas vão dar errado, de que você vai quebrar, que você vai falir. Ou seja, existem traumas que estão ditando a sua forma de crer muito mais do que a palavra que garante vida e vida em abundância, João 10:10. Então eu quero declarar, meu irmão, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem sido bloqueio para a sua fé nessa manhã, Deus está jogando por terra. Eu quero declarar que você não vai esperar o pior acontecer para começar a esperar o sobrenatural de Deus, porque a fé é a certeza daquilo que eu espero. E eu quero te provocar nessa manhã, espere algo de Deus que você não possa fazer. Espere algo de Deus que está muito aquém das suas condições. Espere algo de Deus que só Ele pode fazer em seu favor. Você pode declarar isso, você pode escrever, eu estou esperando em Deus. Mas não é esperando qualquer coisa. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você está esperando de Deus? O que você tem esperado em Deus? Dê nome para o seu milagre. Dê nome para o seu impossível. Porque ainda que seja impossível, a gente sabe o nome do impossível. Talvez o nome do impossível é a cura. Então dê nome. Eu quero a cura do câncer. Talvez o impossível é um recurso financeiro que você precisa, dê nome. Eu preciso, o meu impossível são X quantias. Talvez o impossível é a reviravolta da empresa. Coloque, o meu impossível é pagar as dívidas e fazer a empresa prosperar. O meu impossível é a restituição do meu casamento. O meu impossível que eu espero em Deus é a salvação do meu filho. O meu impossível, eu não sei, meu irmão, se tem um impossível na sua vida, é neste impossível que você precisa exercer a certeza do que você espera em Deus. Meu Deus, isso é muito forte. É no seu impossível que você vai exercer a certeza. É impossível? Então é aqui que eu tenho certeza que vai acontecer. Porque eu não preciso de prova, eu preciso da promessa. E a promessa já foi liberada. Em Cristo Jesus eu já sou abençoado. Efésios capítulo 1, verso 2. Com todas as sortes de bênçãos, você já foi abençoado em Cristo Jesus. Então, se você está esperando em Deus nessa manhã, sobre o teu impossível, eu quero declarar, já aconteceu. Porque se a fé, nesta versão ampliada, se a fé é a substância daquilo que eu espero, ou seja, eu não vejo, mas para mim já é tão real como se eu estivesse vendo. Meu Deus do céu. Eu vou repetir isso aqui, hein? Eu não vejo, mas para mim é tão real como se eu já estivesse vendo. Você tem noção da profundidade dessa palavra? Você tem noção do que eu estou falando? Isso é fé, meu irmão. Fé não é positivismo. Não é. Fé não é energia, né? Eu tenho... Não, fé é tratar o que não é como se já fosse. É invisível, mas para mim já é real. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Digamos que o que você espera de Deus é a compra do seu carro. Eu estou trazendo um exemplo, tá? Aí você vai aplicar no seu impossível. Você espera de Deus a compra do carro. Você não pode, você não tem. Mas o que hoje, pelos olhos da fé, está dentro das suas condições. Porque para você é tão real como se o carro estivesse ali, que você agora vai começar a caminhar em direção a isso. E o que é caminhar em direção a isso? Bom, se eu já tenho um carro e eu ainda não sou habilitado, eu preciso correr para fazer minha habilitação. Se eu não tenho uma garagem, eu preciso agora correr, porque eu tenho que fazer a garagem, porque o meu carro já está ali. E aí as pessoas falam, você é maluco, você não tem carro e já está fazendo garagem? Você já está tirando a habilitação? Não, porque pela fé eu não posso. Mas eu não vejo, mas para mim é tão real como se eu já estivesse vendo. Eu já sei qual é a cor, já sei qual é o ano, já sei qual é o modelo,
Eu já sei todos os detalhes, porque para mim é muito real. É assim que eu trato o impossível de Deus na minha vida. Nós estamos vivendo um momento de expansão, de crescimento em muitas áreas. E para aquelas áreas que eu sei que, para mim, elas são impossíveis, o meu exercício é eu fecho os olhos e já me vejo. Eu me vejo dentro dessa realidade. Eu começo a me sentir dentro dessa realidade. Eu começo agora a provocar emoções, porque para mim é como se eu já estivesse vivendo essa realidade. E aí quem olha de fora fala assim, você é louco. Claro, porque quem é espiritual discerne muito bem todas as coisas. Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios. Mas quem não é natural vai nos tratar. Por isso que quem caminha em fé tem um jeito de ser uma pessoa meio maluca mesmo. Se as pessoas te veem como pessoa natural, é porque você está sendo muito natural. Meu Deus do céu, vou repetir isso. Se as pessoas olham para você e veem você uma pessoa natural, é porque o teu comportamento está muito natural. Você entendeu? Quando morávamos no Rio de Janeiro, para quem sabe um pouco da nossa história, a gente construiu, Bruno, meu amigo, um abraço, a gente construiu a Casa dos Sonhos. E aí Deus começou a dar uma palavra, que era o tempo de irmos para São Paulo. Porque Ele tinha uma obra, né? Ele tinha uma direção para a nossa vida. E sem hesitar, a gente foi naquela visão, sem saber exatamente como as coisas seriam, mas confiando na palavra. E a cada dia se enxergando dentro da realidade do que Deus estava nos chamando para viver. Quem olhava para aquilo que estávamos renunciando, mas sem entender que estávamos caminhando em fé, muita gente questionava, vocês são loucos. E toda vez que alguém te chamar de louco, tenha certeza, você está se movendo em fé. Eu vou repetir isso, tá? Toda vez que alguém olhar para a sua vida e falar assim, você é louco, é porque existe uma grande probabilidade, obviamente se você tem uma palavra, uma direção de Deus, é porque você está caminhando em fé. E aqui eu estou te dando a palavra nessa manhã. A palavra é, tenha certeza do que você espera em Deus, porque é o que a Bíblia está dizendo. Se você hoje acorda esperando, se você hoje acorda crendo e amanhã você já está mais ou menos, eu te faço uma pergunta, que fé é essa? Aí você só acordou motivado. Não, fé não depende das emoções. Anote isso, a fé não depende das emoções. Porque mesmo tendo fé, Rodrigo, tem dias que você vai acordar mal. E aí, vai deixar de crer? Tem dias que o diabo vai tentar te bombardear para fazer você desistir. Ele vai usar distrações, pessoas pessimistas, situações para tentar sucumbir com a sua fé. E aí eu te pergunto, você vai desistir? Porque fé não é emoção, fé é certeza. Eu vou repetir isso, tá? Alguém precisa ouvir isso nessa manhã. O seu problema é que você está achando que fé é emoção. Não é. A fé não depende do dia bom. A fé depende da certeza, porque quando vier o dia mal, você vai continuar tendo certeza. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu posso estar mal hoje, mas eu continuo crendo. Eu posso estar alegre amanhã, mas eu continuo crendo. Eu posso estar mais ou menos depois de amanhã, mas eu continuo crendo. Porque não depende do meu humor, não depende do meu dia, não depende dos meus recursos, não depende da minha capacidade, depende do poder da palavra que sustenta o que eu estou crendo. E se Deus disse que vai acontecer, segura, meu irmão. Vai acontecer. Eu vou dizer mais, se você está crendo de verdade que vai acontecer, eu declaro, já aconteceu. Porque se eu tenho certeza, você sabe o que é certeza? Agora vamos entrar na palavra. O que é ter certeza? Eu te pergunto, o que é ter certeza? Certeza, meu irmão, é você não permitir que em nenhum momento a dúvida entre no seu coração. A certeza é o caráter de quem não negocia aquilo que tem certeza. Uma pessoa que tem certeza dos seus princípios e valores, ela pode receber a proposta mais sedutora que for, mas ela não se entrega à proposta. Por quê? Ela tem certeza de quem ela é. Você pode estar vivendo o vale da sombra e da morte, um desafio financeiro, e alguém chegar e fazer uma proposta indecente,
para resolver a sua vida financeira. Mas você sabe, não é o que Deus tem para a minha vida. Então você tem tanta certeza de quem você é em Deus, que você não negocia quem você é em Deus por causa de nenhum tipo de propósito. Então, espiritualmente, aquilo que você espera de Deus é a mesma coisa. Eu tenho certeza que é Deus que vai abrir a porta e vai fazer com que tal situação venha na minha mão. Então, eu não me movo desse lugar de tanta certeza que eu tenho que já aconteceu o meu milagre. Então, eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida. Já aconteceu, porque a fé transforma o impossível em realidade. Meu Deus do céu. A fé transforma o impossível em realidade. A fé transforma o invisível em realidade. A fé traz à existência aquilo que não existe. A fé materializa o milagre de Deus na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que nenhuma barreira, nenhum gigante, nenhuma adversidade, nenhuma mentira de Satanás será suficiente para paralisar a certeza que a palavra de Deus trouxe nessa manhã ao seu coração. Você sai daqui com uma certeza inegociável. Vai acontecer. Você pode escrever assim, ó, eu tenho certeza. Você pode, se você está aqui comigo e está entendendo essa palavra e Deus falou no seu coração, eu quero agora orar pela sua vida. Espere um minutinho, eu quero orar por você. Mas você vai escrever assim, ó, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu quero que você tenha certeza do que você está escrevendo. Eu quero que você escreva assim, ó, eu tenho certeza. Isso, é isso que você vai escrever. Eu sei que você crê, mas eu não quero que você escreva eu creio, não. Eu quero que você escreva assim, ó, Fernandinha. Escreve assim, ó, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu quero que essa palavra fique martelada no seu coração e você sai dessa live falando assim, ó, eu tenho certeza. E você vai passar o seu dia olhando para o impossível e falando assim, ó, eu tenho certeza. E quando você, toda vez que você falar eu tenho certeza, você vai ver o que você está esperando em Deus. Só você e Deus sabe o que você espera dele. Então toda vez que você falar assim, ó, eu tenho certeza, Adriano, você vai ver o milagre. Toda vez que você falar eu tenho certeza, você vai sentir o milagre. Quando a mentira do diabo bater na sua porta, você vai falar, eu tenho certeza. Quando o dia mal bater na porta, você vai falar, eu tenho certeza. Quando aquela pessoa incrédula chegar ao teu lado, você vai dizer, eu tenho certeza. E você vai ter tanta certeza, que no dia que você falar assim, eu tenho certeza, você não vai precisar falar mais que tem certeza, porque você já está vendo o milagre diante dos seus olhos. Porque isso é fé. Isso é fé. Então eu vou orar agora pela sua vida e amanhã eu te espero novamente aqui às 5h59, horário da América, e às 7 horas, horário do Brasil. E a palavra é, Deus começa onde o homem desiste. Deus começa aonde o homem desiste. Esses 3 dias que faltam para finalizar a semana, né, de segunda a sexta serão as lives, eu vou estar falando sobre fé. Então amanhã eu te espero aqui nesse mesmo horário e nós vamos receber mais uma porção da parte de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus, se você puder. Pai, eu quero te glorificar pela sua palavra que aqui foi ministrada. Eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso, onde o Senhor falou com tanta profundidade nas nossas vidas. Senhor, nós saímos daqui com essa certeza, a certeza daquilo que esperamos, a despeito das nossas condições. Nós viveremos o melhor daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós viveremos o melhor dos céus na terra. Nós vamos a cada dia desfrutar do seu favor. Nós vamos transpor com todas as dificuldades e barreiras que se levantam diante dos nossos olhos. O mal pode ter vindo por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá. Senhor, a doença não é maior do que a certeza que temos em Ti. As adversidades, problemas nas emoções, nas finanças, no casamento, na criação dos filhos, nos relacionamentos, não são maiores do que a certeza
certeza que nós temos em Ti. E é por isso que eu declaro, Pai, nesse momento sobre a vida de cada um daqueles que estiveram aqui nesta live, permanece nela uma ativação sobre a fé. Eu declaro em nome de Jesus fé sendo ativada nessa manhã. Eu declaro, meu irmão, sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Você sai daqui com uma fé imutável, inegociável, uma fé que não negocia aquilo que já tem certeza que em Deus já aconteceu. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro uma visão de águia, eu declaro uma visão sobrenatural, eu declaro uma visão que transpassa todos os obstáculos, barreiras, desafios diante dos seus olhos. Quando você olhar para aquele impossível, você vai olhar pelos olhos da fé, na certeza daquilo que você espera em Deus. Eu declaro sobre a sua vida um dia de paz, um dia de prosperidade e um dia em que milagres acontecerão para a glória do nome de Jesus. Seja edificado, seja abençoado nesse dia. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe e eu te espero amanhã nesse mesmo horário. Deus te abençoe.